Oi novamente. No primeiro vídeo que eu mandei para vocês, eu falei um pouco sobre a questão de estarmos recebendo muitas informações, inclusive muitas informações do que fazer com as nossas crianças. São PDFs, e-books e grupos propondo inúmeras atividades do que fazer para entreter nossas crianças e de inúmeras atividades para a gente realizar com elas. E eu sinto que é um pouco impossível a gente conciliar todas as coisas propostas e mais o nosso trabalho e todas as outras coisas do nosso dia a dia nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero propor para vocês é como a gente pode trazer Montessori para a nossa casa. Então, é uma proposta de Montessori em casa. Na verdade, a gente não vai conseguir ficar entretendo a criança o tempo todo. E isso nem é bom para ela. A gente não vai ter esse tempo para ficar o tempo todo entretendo a nossa criança. E também isso não é positivo, porque a criança ela precisa também conseguir fazer algumas coisas sem que dependa de nós. Então, a nossa proposta é levar para vocês Montessori em casa. Então, como a gente pode preparar esse ambiente para que essa criança consiga realizar mais coisas de forma independente e sim, algumas atividades para ela realizar, algumas coisas para a gente fazer junto com elas e algumas brincadeiras. A primeira coisa que eu vou passar para vocês, que é assim, a base de Montessori, é vida prática. Então eu vou encaminhar a vocês um arquivo, vai ser o primeiro arquivo que vocês vão receber, que mostra, eu coloquei os itens e coloquei fotos para ilustrar do que a gente pode fazer com as nossas crianças. E isso são dicas assim para a vida. Se vocês vão observar, a maioria das fotos são fotos da Alice quando ela era muito pequena. Eu não era professora Montessori, eu não era professora de educação infantil, mas eu sempre estudei e gostei muito de Montessori. Então, eu quis levar Montessori em casa, fazer Montessori em casa. E o que é fazer Montessori em casa? É preparar esse ambiente para que a criança possa se desenvolver e possa realizar algumas coisas e participar da casa de forma independente. Uma coisa que eu quero falar para vocês também é que vocês não se sintam frustrados se vocês não conseguirem realizar as coisas que a gente vai propor, as ideias que a gente vai passar para vocês. O ideal é que seja uma coisa tranquila e uma coisa que vocês consigam fazer. E não precisa ser tudo de uma vez, a gente não precisa preparar todo o ambiente de um dia para o outro. A gente pode ir fazendo isso no dia a dia. E uma das primeiras coisas que a gente consegue fazer sem precisar de muitos recursos é incluir as crianças nas atividades diárias. Então, nós estamos em casa e nós vamos precisar lavar as nossas roupas. E as crianças adoram colocar a roupa na máquina, as crianças adoram tirar a roupa da máquina. Então, assim, que a gente possa incluir as nossas crianças nessas atividades do dia a dia. Ou se a gente está lavando roupa, a gente colocar uma bacia com um pouquinho de sabão e algumas roupinhas para que ela possa lavar as roupinhas, lavar o sapato, lavar o chinelo. Quando a gente for lavar alguma louça, a gente pode colocar um banquinho para que ela fique acessível na pia e a gente pode colocar uma bacia com algumas vasilhas e ela também fazer algo nesse sentido. Ou as crianças que já têm um pouco mais de habilidade, ela pode participar ativamente mesmo desse processo, ela pode lavar seu próprio prato, ou ela pode, enquanto a gente lava, ela vai enxaguando. Então, é uma forma da gente estar com as nossas crianças e, ao mesmo tempo, a gente conseguir também conciliar todas as outras demandas que a gente tem na nossa casa. E isso é uma coisa muito importante em Montessori. Então, vocês vão ver nas fotos, começa lá a atividade de lavar as mãos. Em Montessori, a gente demonstra como a gente lava as mãos.
Então é um momento muito oportuno agora de mostrar como lavar as mãos. Então realmente, a gente lavar as nossas mãos na frente dela, mostrar cada processo de forma muito tranquila, de forma muito serena, e depois ser a vez dela. Eles adoram observar a gente fazendo as coisas e eles gostam muito de reproduzir o que a gente fez. Então tem também escovar os dentes, que a gente possa proporcionar um banquinho para que ela possa escovar os dentes, alcançar a sua escova, escovar, um copinho ali que ela possa pegar a água, bochechar e cuspir. E as crianças que ainda não sabem, a gente ensina, a gente vai demonstrando como faz. É muito pela demonstração. Às vezes a gente acha que vai ensinar falando, mas eles são muito observadores e quando a gente demonstra, isso atinge a criança de uma forma muito mais profunda. Ela consegue perceber cada movimento. Então, que a gente possa demonstrar para elas cada detalhe dessas coisas, que ela possa ter um lugar, que a gente prepare um lugar, para ela se trocar. Então, coisa simples, um banquinho, ou se não tiver um banquinho, um tapete, onde ela possa se vestir e se despir, e que ela faça parte desse processo, e que a cada vez que ela faça, a gente possa ajudar menos, até que ela consiga fazer isso sozinha. No primeiro momento, dá um pouco mais de trabalho, demora um tempo maior, mas quando a criança adquire habilidade, a gente praticamente não precisa mais fazer com ela. E chega numa idade que a gente não precisa nem estar com ela mais no quarto. Então, assim, é um momento que a gente se dedica, mas é um investimento para que depois ela consiga fazer sozinha. Então, e todas as crianças conseguem chegar nisso.